Que a graça de Cristo seja conosco, conectados com a palavra. Exultação. O que é isso? Se buscarmos o significado do termo, vamos encontrar, por exemplo, ato ou efeito de exultar. Grande entusiasmo, demonstração de grande prazer ou alegria, grande júbilo, alvoroço de regozijo. Poderíamos dizer que exultação é uma mistura de alegria, celebração e às vezes até uma pitada de orgulho. Vejamos o que Paulo diz na carta que escreve à igreja em Filipos, capítulo 1, 23 a 26, ele assim se expressa: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que a minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus, transborde por minha causa. Paulo está preso quando ele diz isso. Quando escreve essa carta aos crentes da igreja em Filipos. Preso provavelmente em Roma, pois ele faz menção na carta à guarda pretoriana, ou quem sabe em Cesareia, onde também havia guarda pretoriana. Há uma terceira possibilidade bastante remota, que talvez estivesse preso em Éfeso. Provavelmente não, mas há alguns que pensam que poderia ter sido. E nessas condições de prisioneiro, ele fala em exultação, nessa alegria contagiante, vibrante. Paulo está preso e está em crise. A sua crise não é uma crise superficial, mas é bastante profunda, porque ele diz: se eu morrer, vai ser melhor, porque estarei com Cristo. Então ele diz que está nessa luta, nessa dificuldade, querendo estar com Cristo, mas também querendo permanecer com a sua igreja aqui neste mundo, onde ele transborda de alegria por estar com eles. Aquela era a primeira igreja que ele havia fundado na região da Macedônia, por isso trazia muita alegria. Ele fala em outro texto, nessa mesma carta, que é com muita alegria que ele escreve essa carta à igreja, aos crentes em Filipos, né? Então, não é nada fácil explicar como explicar essa situação de Paulo. Creio que nós podemos talvez encontrar um caminho para explicar o que ele diz, se considerarmos que, tendo sido ele perseguidor dos seguidores de Jesus, passou por uma transformação radical na sua vida, e depois de ter sido transformado, ele percebe que não faz qualquer sentido continuar sendo perseguidor da igreja. Ele estaria perseguindo a si próprio. Em vez de então ele perseguir a igreja, ele adota outro caminho. Ele agora se torna uma testemunha de Jesus, um exemplar seguidor de Cristo. Então, daí para frente, ele passaria por provas tremendas, provas duras, tipo prisão, chicotadas, naufrágio, apedrejamento, traição, zombaria, calúnia. Agora ele está próximo de enfrentar a morte, ele não está muito distante disso. Ele sabe que não vai durar muito tempo. Aliás, Paulo enfrentava a morte frequentemente, mas agia como se tivesse a vida toda pela frente. 26 desse texto, versículo 26, ele diz: a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. A alegria dele é de ver os outros alegres. Ele gostaria de visitar os irmãos filipenses. Ele não está nem um pouco preocupado com a situação vigente. Preso, sim, e daí? Não está preocupado com isso, não. Por que não podemos nos alegrar como Paulo se alegrava
apesar de tudo o que ele enfrentou. O que seria de nós se não fosse a salvação incondicional alcançada em Cristo Jesus? Quando pensamos na situação na qual vivíamos no passado, antes do nosso encontro com o Salvador, e compararmos com a situação que temos agora, de certeza absoluta da salvação, porque se tudo aqui terminar, não vai fazer falta de coisa alguma para nós, porque nós estaremos com Ele na glória celestial, que é extremamente mais satisfatório para nós estarmos na presença de Deus do que passarmos por qualquer situação aqui. Então poderemos certamente exultar como Paulo o fez. A vida de verdade é uma vida restaurada em Cristo. Se não for isso, não é vida de verdade. A vida de verdade é uma vida restaurada em Cristo. Isso a despeito de qualquer circunstância. Paulo se alegrava estando preso. Nós estamos há mais de um ano nessa pandemia. Será que podemos nos alegrar nessa pandemia, apesar dela, e seguir em frente, sendo vitoriosos em Cristo? Ele nos dá a vitória. Vamos confiar nele. E que Deus nos abençoe. E que Deus abra os nossos entendimentos para entendermos o que Ele quer nos dizer, apesar de tudo que nós passamos, o que Ele quer nos mostrar e ensinar. E que nós possamos imitar Paulo nessa alegria, nessa exultação que ele podia expressar, apesar de tudo que ele estava enfrentando. Deus nos abençoe. Agora eu queria que você parasse um pouquinho no que está fazendo e venha orar comigo. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado mais uma vez pelo exemplo do apóstolo Paulo, pelo que ele deixou escrito naquela carta aos seus irmãos lá na igreja de Filipos. Ó Deus, quando pensamos nas situações que enfrentamos nesse mundo, como diz Paulo, muitas vezes para nós também seria talvez melhor não estarmos aqui. Mas por outro lado, queremos continuar aqui. Queremos continuar te servindo enquanto tu assim quiseres que se passe conosco, que sejamos teus servos e possamos fazê-lo com muita alegria, muita exultação, com muito prazer. Possamos alegrar outras pessoas ao nosso redor, através do nosso viver, para que em nosso viver teu nome seja honrado e glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém.